Os brinquedos são considerados importantes aliados na formação da personalidade da criança. Através do brincar, a criança refaz, de certa forma, reproduz a vida e aprende com isto. Como o brinquedo é uma coisa muito séria, principalmente para os pais, o programa Urbanidade de hoje aborda a importância dos brinquedos educativos. Ao meu lado, como sempre, o grande amigo César Bargo, que para variar está brincando. O que você está fazendo aí, César? Então, o programa é sobre brinquedos educativos. Sim. Eu estou completando minha educação. Mas o meu brinquedo educativo principal, Pois é, mas... sabe qual é? Não. É este aqui. Ah, Esse é o meu brinquedo educativo. puxa vida. De vez em quando você fica com o seu brinquedo educativo aí. Nós vamos ver a abertura do programa e eu vou tentar mais uma vez aqui, tá bom? Bom, estamos aqui hoje com o quarto Urbanidades. Vocês podem perceber que o cenário novamente mudou, porque o nosso grande parceiro, que é uma vez Alhambra, nos cedeu um outro tipo de mobiliário, coisa que vai acontecer ao longo dos programas, né? Nesse programa especificamente também, um outro parceiro apoiador entra na configuração do Urbanidades, que é a tapeçaria Caioa, que nos cedeu esse tapete que compõe o cenário. Nós estamos há uma semana do Natal. Uma semana, exatamente. Uma semana. Você já comprou todos os seus brinquedos? É... Não, digo os seus. Não, seus. os meus? Os meus sim, os meus sim. Bom, mas enfim, para aqueles que não ainda têm compras a fazer ou que se perguntam um pouco que tipo de escolha fazer para brinquedos infantis, eu acho que os convidados de hoje têm algo a agregar, né? Bom, vamos apresentar os nossos convidados dessa noite, a professora Vera Lúcia Alves dos Santos, professora aqui da Unisantos, com doutorado em brinquedo, né? E apresentar o Marcel Queiroz Fernandes, proprietário da loja Brinkmania, né? Uma loja especializada, tradicional e especializada em brinquedos educativos. Eu queria começar perguntando aos dois, não é? Qual é a diferença? A gente ouve falar em brinquedo educativo. Qual é a diferença entre um brinquedo educativo e um brinquedo comum? Por favor. Todo brinquedo, ele tem a possibilidade de ser educativo. O que caracteriza o brinquedo não é especificamente o objeto de brincar, mas sim a atitude da criança, o significado que ela atribui àquele objeto. Então, o adulto, ele proporciona objetos que favoreçam a educação da criança do ponto de vista da função motora e das habilidades intelectuais dela. Então, os brinquedos oferecidos pelo adulto com o objetivo de estimular as funções intelectuais e as habilidades motoras. Então, esse seria o brinquedo educativo. Perfeito. Só acrescentando, né, é que o brinquedo educativo, pela característica de não possuir pilhas, nada eletrônico, ele tem obrigatoriamente a necessidade da criança interagir. Então, ela vai trocar com o brinquedo experiências dependendo de cada faixa etária destinada, digamos assim, né? Então, se nós considerarmos que na participação, que uma criança que é até 6 anos de idade, mais ou menos, a atividade principal dela é o brincar, nós dizemos que o brinquedo é a sua principal ferramenta. Então, é através dessa ferramenta que ela vai extrair o conhecimento, ela vai extrair o aprendizado que ela vai levar consigo para o resto da vida, né? Então, é muito importante também fazer esse enfoque, né? Claro. E existe, por exemplo, em brinquedos diferentes para funções diferentes, para desenvolvimento de funções diferentes na criança? Sim. Sim. Marcel quer. A criança, o primeiro brinquedo da criança são as próprias mãozinhas, né? Com uns 3 meses, um pouquinho menos, ela começa a descobrir o universo dela. Então, ela tem contato com as mãos, por isso que ela leva muito as mãos à boca, né? E ela começa a brincar com os próprios vultos que ela começa a ver através do movimento das mãos. E depois os pezinhos e aí por diante.
A partir dos 3 meses, ela começa já a perder a rigidez das mãozinhas. E aí é quando a gente entra com os primeiros brinquedos. Então são chocalhos, mordedores, até para poder facilitar essa tarefa de levar os objetos à boca. E ela começa a ter algumas definições já de cores, de formas, né? Então ela começa já a interagir com os brinquedos, né? E com o som, né? Com esses brinquedos que apresentam essas características. E aí, para cada faixa etária, nós procuramos direcionar o brinquedo que estimule determinado potencial, habilidade, né? Para a gente respeitar cada fase da criança. E ela sempre interagindo com o brinquedo, sempre interagindo. É uma troca, como eu falei no início. Eu tenho uma né? pergunta aqui que acho que um complemento ao que você falou, ou que vem dele pelo menos. Tem sempre aqueles pais que querem apressar o desenvolvimento da criança, né? Então você falou assim, olha, para cada faixa etária existe um brinquedo mais adequado pelo desenvolvimento natural do ser, não é? Sim. O que acontece quando um pai resolve então dar um brinquedo para uma criança que a priori seria para uma criança de 2 anos, dá para ela com 1 ano, porque quem sabe ela se desenvolva mais depressa. Isso é verdade? É verdade. Lá na loja acontece muito isso. Às vezes o pai pensa que o filho dele é um pequeno gênio já, né? Então a criança está numa fase que ela está descobrindo muita coisa ao mesmo tempo. Então é muito perigoso. É muito perigoso. Primeiro, já ocorreram algumas situações onde um pai ele leva um brinquedo que não é apropriado para aquela idade, seria uma idade maior, e a criança não consegue de alguma forma executar. Isso causa uma frustração na criança e de repente nos próprios pais, que falam, poxa, mas por que meu filho não está conseguindo desempenhar uma atividade que a princípio parece ser simples? Simples sim, de repente para uma criança numa faixa etária um pouco acima daquela criança. Então isso pode causar uma frustração na criança, que ela vai largar o brinquedo pelo fato de não conseguir interagir com o brinquedo e de certa forma frustra os pais também, que acham que o filho tem algum tipo de problema que não consegue brincar adequadamente. E, professora Vera, por exemplo, crianças com necessidades especiais, claro, os brinquedos devem ser importantes também para elas, sobretudo esses educativos. Sim, em especial a criança com necessidades especiais, a gente tem que olhar sempre o aspecto da segurança, né? Então, de acordo com a necessidade especial da criança, a gente vai oferecer o brinquedo que melhor estimule o desenvolvimento dela, as habilidades dela, para ela ter uma autonomia mais tarde, né? Então, uma criança com dificuldade visual, a gente vai estimular muito o tato, a audição e o olfato, né? Então, inclusive, algumas bonecas com cheiro, enfim, e ela começar a identificar. Uma criança que tem uma necessidade especial relacionada a habilidades motoras, a gente vai sempre priorizar brinquedos que favoreçam a função motora dessa criança. Certo. E lá na Brinkmania, Marcel, vocês têm brinquedos para crianças com deficiência, portadores de deficiência visual, auditiva? Recentemente, algumas fábricas elas acabaram desenvolvendo alguns brinquedos voltados a deficientes visuais, então muitos objetos assim em braille, né? E deficientes auditivos também, né? Algumas fábricas já vêm desenvolvendo e colocando no mercado brinquedos assim em libras, né? Em braille, como eu falei a princípio, para poder também incluir essa criança no contexto, né? Então há essa preocupação sim, com certeza, e nós temos disponíveis aos nossos clientes também brinquedos nessa linha. Se eu tenho um filho com uma necessidade especial, portador de uma deficiência, como é que eu indo até você, eu tenho essa orientação sobre qual é o melhor brinquedo? Como é que você falou que existem pesquisas, existem sem dúvida categorizações de brinquedos para diferentes deficiências, né? Onde eu consigo esse tipo de orientação? Mas antes que você responda, eu vou guardar essa pergunta no ar aqui e vou chamar o break, que estamos fazendo o sinal lá. Daqui a pouco a gente volta. Passamos depressa quando a gente se diverte brincando, né? Rápido. Ok.